Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala, Moisés, tudo bem? Tudo jóia. Líder Medcast, mais uma gravação incrível aqui do melhor podcast de saúde do Brasil. Já vai lá, se inscreva no canal, ativa o sininho para continuar recebendo conteúdo de qualidade. Lembre-se bem, o nosso maior propósito é trazer para você informação de qualidade. Afinal, dentro da internet você encontra muita fake news, coisas que nem sempre são checadas. Então, a gente traz pessoas aqui, traz profissionais que têm autoridade para falar desse assunto. Então, divulgue, compartilhe com as pessoas que você gosta para ter informação em saúde de qualidade. Hoje temos a honra de receber aqui Dr. Vinícius Benites, neurocirurgião, exerce suas atividades na especialidade, também assistente, que é a mesma coisa que professor da Faculdade de Medicina da Escola Paulista de Medicina, dos residentes. Muito obrigado, uma honra recebê-lo aqui. Vamos falar então hoje com o Dr. Vinícius Benites. Obrigado. Sidney, Moisés, é um prazer enorme estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da nossa experiência, divulgar um pouco da nossa especialidade, da nossa área. Tenho certeza que muitas pessoas vão aproveitar o tema, porque já introduzindo, né, a coluna, ela responde por 90% dos problemas de saúde na vida inteira da pessoa. Então, 90% das pessoas vão ter dores nas costas em alguma fase da vida. Só daí você vê o grau de importância que ela tem no dia a dia das pessoas. Então, todo mundo ou tem dor nas costas ou vai ter alguém na família muito próximo que já se queixou. Então, a partir disso, a gente vê o grau de importância que a gente tem. Ela é a segunda maior queixa médica, né, só perdendo para dor de cabeça. Então, diante disso, a gente percebe que ela tem o seu papel dentro da medicina. Sensacional. Moisés, vamos então apertar o Vinícius para dar informação para você que está ouvindo. Atenção, compartilhe, vamos lá. Vamos lá, vamos começar, Moisés? Seja bem-vindo novamente, doutor. Obrigado. Aproveitar esse gancho da sua fala, dor na coluna é a segunda dor que mais acomete o ser humano, Sim. Independente de sexo e de idade. Isso. E que 90% das pessoas um dia vai ter essa dor. Exato. Só que quando a gente fala de coluna, vai desde a base da lombar até o pescoço? Até o pescoço, isso mesmo. Então a coluna ela é uma estrutura de carga. Ela é uma estrutura que pega a carga que vem da cabeça e do tronco e repassa para as pernas. Ela é uma estrutura que vem da coluna cervical, que é a parte que está no pescoço, então é a mesma coisa. Aí tem uma estrutura mais rígida, que é a coluna torácica, e aí tem a parte de baixo, que é a coluna lombar. O principal local de dores é na coluna lombar. Então, aí mais ou menos aí 60% a 70% das dores vão estar localizadas na coluna lombar. E o resto vão estar dividido na coluna cervical e um pouco menos na coluna torácica. E tem algum motivo especial ou em específico que a maioria da reclamação é na dor na lombar? A lombar tem sim. A coluna em si, como eu falei, ela é uma estrutura que vai transferir carga, né? Muitas vezes um hábito não regrado de vida, principalmente com a falta de exercícios físicos, ela vai desencadear o favorecimento da sobrecarga da coluna. Processo degenerativo e envelhecimento, eles são mais ou menos que a mesma coisa. Vamos entender como sendo mais ou menos parecido. Todo mundo vai envelhecer, então é uma via de mão única. Não tem como a gente voltar. Não tem como a gente pegar uma foto nossa de hoje, comparar com de 20 anos e achar que vai estar mais jovem agora. É impossível. Então, a degeneração ele é um processo que ele só vai num caminho. Não tem como parar e não tem como retroceder. Porém, a gente sabe que não necessariamente degenerar significa ter dores. Então, vamos degenerar, sim, porém, as dores elas podem ser muitas vezes mascaradas ou não aparecer. E quem que vai fazer isso do ponto de vista de autoajuda? É o fortalecimento muscular. Por isso que é absolutamente importante. Uma coisa que todo paciente meu sai do consultório é com orientação, recomendação de fortalecimento muscular. Mesmo com dor. Mesmo com dor, então, principalmente com dor. Exato. Aquele mito de alguns poucos anos atrás, por exemplo, quando eu saí da faculdade, em 97, 96, 97, você tinha que, o cidadão que possui algum tipo de dor na coluna, lombalgia, que seja dor lombar, ele era praticamente proibido pelo próprio médico, né, de praticar exercício físico. Isso hoje, então, já está comprovado que não faz bem. O ideal é que ele continue treinando para fortalecer, como você disse, a estrutura que segura toda a coluna. Exato. E consiga melhorar essa distribuição de carga. É mais ou menos isso. Sidney, você falou uma coisa muito importante que é um mito que tem que cair.
Esse mito ele vem se arrastando com a tradição das coisas que vão passando de boca a boca, né? Daquela história de um fala para o outro. E o que entristece é que muitas vezes você escuta isso de médicos, né? Médicos às vezes mais antigos ou médicos não atualizados que continuam propagando isso para alguns pacientes. Então, eu recebo muitos pacientes que ainda têm essa visão e foi passada muitas vezes por familiares ou vizinhos, etc., mas algumas vezes, infelizmente, por médicos. Então, isso tem que cair, não existe mais essa recomendação. Muito pelo contrário, as atividades relacionadas à coluna, elas merecem fortalecimento. Então, quando a gente fala fortalecimento e atividade física, para a coluna pouco importa as atividades aeróbicas, né? Um outro mito que tem é de que natação faz bem para a coluna. Né? Ela não faz bem e não faz mal. Ela é uma atividade aeróbica que não vai, ela faz bem do ponto de vista global, cardiovascular, pulmonar, etc. Mas para a coluna, para a estrutura da coluna, para a saúde da coluna, ela não vai ter essa importância toda. E quais são os exercícios para a coluna, para a gente começar a esquentar aqui? Fortalecimento é musculação. Exercício de força. A minha recomendação sempre é ou por musculação ou por pilates. Tá? O fortalecimento da coluna, ele precisa do engajamento de alguns grupos musculares que, se você não tiver orientação, muitas vezes na academia sozinho você não vai fazer. Né? E quais são esses grupos musculares? É o grupo muscular que a gente chama do core, do centro do corpo, que é aquela musculatura que abraça a coluna. Né? Musculatura do abdômen, abdômen lateral, musculatura lombar, musculatura do glúteo, psoas. É uma musculatura mais central, mais profunda. Se você não tiver orientação de um personal ou do fisioterapeuta do Pilates, você muitas vezes não alcança essa musculatura. Quer dizer, mesmo que você faça exercício para as costas, exato, bíceps, tríceps, quadríceps, você não está conseguindo pegar esse pilar, que é esse que vai sustentar a coluna, distribuindo essa carga. Perfeito. E evitando que uma vértebra vá esmagando a outra. Perfeito. Ajudando nessa situação. E por isso que o Pilates tem um papel enorme, porque o Pilates ele é uma técnica que, por mais que ele não trabalhe com grandes cargas, ele trabalha em geral com peso corporal ou com alguns aparelhos ali que fazem essa função de movimentar o peso corporal, ela consegue trabalhar essa musculatura profunda. E é uma musculatura que muitas vezes você não precisa fazer grandes esforços do ponto de vista de levantamento de peso. Você faz isometria. O que é isometria? É a contração muscular sem fazer o movimento. Né? Então, quando a gente fala em isometria, é parado. E isso, até uma pessoa que tem alguma restrição de mobilidade, um paciente mais velho, mais idoso e com alguma restrição já de mobilidade, ele consegue fazer. Então, para qualquer idade, o fortalecimento ele vai ser sempre recomendado. Então é indispensável, na verdade, considerando esse número que você comentou no começo, dos 90%, ou quais eu já me incluo, né, com 50 anos, eventualmente tem uma dorzinha lombar, isso é inevitável. Então, essa condição de treinar esse core, esse centro do corpo, esse núcleo, ela é extremamente importante. Dá pra gente dizer que se você fosse escolher alguns grupos musculares, esse estaria no mínimo entre os 3 primeiros. Com certeza. Quer dizer, não adianta nada você treinar perna, braço, costas e esquecer desse core. Não dá. Porque você vai ter dor tudo vai por água abaixo o resto do treinamento. Isso eu estou falando bobagem? É exatamente isso. E tem um trabalho que ele mostra uma coisa extremamente interessante, que ele acompanhou o envelhecimento de grupos de pessoas. Um grupo era sedentário. Tá? Um grupo ele fazia atividades aeróbicas e um grupo fazia atividades aeróbicas e musculação e um grupo só musculação. Desses 4 grupos, o pior realmente é o sedentário. Então, envelhecer de maneira sedentária é a pior das situações, não só para a longevidade, como também para a qualidade de vida. Então, ele morre mais cedo e com qualidade pior. Né? A pessoa que faz só atividade cardiovascular, só corrida, natação, bicicleta, ele tem uma longevidade maior. Porém, a qualidade de vida muitas vezes fica comprometida a uma certa fase da vida, justamente por ter essa falta de sustentação, não só na coluna, mas em outros grupos musculares. E a pessoa que envelhece fazendo musculação, ele tem uma longevidade praticamente igual a do que faz só atividade cardiovascular, porém com uma qualidade de vida muito melhor. Então, o melhor grupo foi aquele grupo, obviamente, que faz os dois. Que faz os dois. São 4 grupos ou 3? São 4 grupos. O último grupo é o que fazia os 2. Ah, ok. Né? Esse grupo é o que vai envelhecer melhor.
Não vai tem viver dúvida. mais e com Vai muito viver mais mais qualidade e de com mais vida. qualidade de Eu acho vida. que quem está ouvindo às vezes não entende, mas a diferença é brutal, né? Entre você ter essa poupança na sua, Sim. né, se poupar para que sua coluna fique inteira no decorrer da sua vida, que a dor ela é muito limitante, né? E eu quero chamar a atenção para um público que é o público que mais tem que ter atenção em relação a isso, que é, sabe qual? As mulheres. A mulher, ela tem uma desvantagem fisiológica em relação ao homem. A mulher, ela, a uma determinada fase da vida, ela tem uma queda hormonal que é abrupta. É na fase da menopausa. Essa queda hormonal, ela vai significar uma série de coisas, de transformações na vida da mulher, mas principalmente perda de massa óssea e perda de massa muscular. Então, raramente você vai ver um homem com osteoporose, mas é muito comum a gente ter, às vezes até na nossa família, alguma senhora com osteoporose, porque essa parte hormonal, ela influencia muito. E quem retém a massa óssea é a parte muscular. Se a mulher não faz uma poupança, como você bem disse, Sidney, lá nas fases mais jovens dela, ela não leva essa musculatura para frente e ela vai ter as consequências no futuro. Então, além de toda essa proteção da dor, também vai evitar osteoporose, Exato. etc., até na própria coluna, né? Até na própria coluna, exatamente. Então, esse público é um público que tem que ter atenção total, né? O homem não pode deixar de fazer o seu fortalecimento também, mas a mulher, ela merece ainda mais atenção em relação a esse aspecto. Entendi. Falando de cirurgia na parte de minimamente invasiva, minimamente entendo eu que é um corte menor, o ato cirúrgico existir, mas com menor, não dano, mas risco ao paciente. Sim. O que seria? Cirurgia minimamente invasiva. Então, vamos entender o que significa, qual que é o conceito da cirurgia minimamente invasiva. É você fazer a mesma coisa que você faria numa técnica convencional ou tradicional, porém com uma agressão cirúrgica menor. Então, fazer uma cirurgia minimamente invasiva não significa que eu vou fazer menos tratamento. Não é isso. Eu vou fazer o mesmo tratamento, exatamente o que o paciente precisa, e é exatamente o que eu faria numa técnica aberta, porém, com essas técnicas minimamente invasivas, você vai fazer a mesma coisa sem agressão cirúrgica tão grande. E o que ela tem de vantagens? Quais que são as grandes vantagens? São uma série de grandes vantagens. Ela em geral, ela é menos agressiva, então se ela é menos agressiva, ela vai gerar menos repercussão para o paciente, menos dor no pós-operatório. O tempo de internação é muito mais curto, tá? Esse paciente vai precisar de menos medicação, então ele vai tomar menos remédios no pós-operatório para dor e obviamente ter menos efeitos colaterais com isso. Ele vai retomar o trabalho dele muito mais rapidamente. Ele vai retornar às atividades físicas também muito mais rapidamente. Então, no aspecto global, esse paciente ele vai ter menor perda de trabalho, né, e vai voltar mais ativo de uma maneira mais rápida. Então, as vantagens, né, são enormes. Em termos de custo, o que você pensa em termos de custo? Você tem menos tempo de internação, você tem menos uso de UTI e menos uso de sangue, né, de transfusão sanguínea. Isso representa uma diminuição nos custos. Por outro lado, você tem o material para esse tipo de cirurgia que ele é mais caro. Quando você vai colocar no papel isso, imediatamente a cirurgia minimamente invasiva ela é um pouco mais cara. Porém, quando você coloca isso no papel no longo prazo, principalmente depois de 6 meses a 1 ano, ela se mostra mais vantajosa do ponto de vista financeiro também. E o tempo da cirurgia? O tempo cirúrgico é menor ou mesmo? O tempo cirúrgico ele acaba sendo, em geral, menor. Ele acaba sendo, em geral, menor porque o ataque cirúrgico ele é mais pontual. Mais preciso. Tá, mas voltando ao antes da cirurgia, quando ela é necessária, daqui a pouco a gente continua falando sobre a cirurgia, mas, por exemplo, outros mitos também, né? Como eu disse já, como um médico um pouco mais velho, e já das antigas, quase, vamos dizer assim, mas um mito, por exemplo, de ficar em repouso, eu recebi isso daí também em aulas até, né? Mas, por exemplo, a questão do vamos falar da vida cotidiana entre esse cidadão que tem um pouco de dor ou que quer se preservar em relação a carregar peso. No trabalho, por exemplo. Sim. Né? Como hoje esse estudo, como ele chega para a gente? Qual a melhor forma de carregar peso? É um mito que precisa dobrar o joelho? Me explica, fala um pouquinho sobre isso. O carregar peso também é uma outra questão, porque se qualquer pessoa que tivesse dor nas costas não pudesse carregar peso,
Então, a gente não teria mais trabalhador braçal nenhum no planeta, né? Sim, faz Não sentido. tem como, porque todo mundo tem dor nas costas, principalmente quem faz algum tipo de carga vai tá suscetível. Então, a questão, ela é, primeiro, esteja preparado para a carga. A pior coisa que tem é você estar sedentário, você a vida inteira é sedentário, chega no final de semana, você fala assim, hoje eu vou arrumar minha casa, eu vou fazer a mudança da casa. E aí você começa a levantar o sofá, empurrar o armário. A chance de você ter problema é altíssima. Por outro lado, se você está preparado do ponto de vista muscular para fazer essas atividades, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, né? Você vai empurrar o seu sofá, o seu armário e não vai ter nenhum tipo de problema. Algumas questões que a gente chama de ergonomia, questões ergonômicas, elas são levadas em consideração. Então, quem trabalha sentado, a recomendação é se movimente. A cada intervalo de 20 minutos no máximo, você tem que se movimentar. Não passa 2 horas na mesma posição. Só o fato de você levantar e jogar um papel no lixo, beber uma água, pegar um café e ir no banheiro, ele já é suficiente. Você não precisa levantar e sair caminhando 10 minutos. Não é isso. É sair da posição, mudar de posição e voltar a retomar rapidamente. Isso já é importante para você tirar aquela carga contínua na coluna. Outras questões, por exemplo, obviamente, se você puder carregar um peso de uma maneira a manter a coluna mais ereta possível, você está distribuindo a carga melhor. Postura, né? A postura vai ser importante. Então, distribuindo a carga melhor, você vai ter menos sobrecarga em áreas específicas da coluna que podem estar suscetíveis à dor. Então, tem que estar preparado do ponto de vista muscular e tem que fazer a carga de uma maneira correta. Então, se você colocar isso no teu dia a dia, a chance de você ter problema diminui muito. Então, se a gente disser que o trabalhador que possui uma função onde ele vai precisar carregar carga, é meio que obrigatório ou mandatório que ele tenha um treinamento muscular. Com Não dá certeza. para pegar um cidadão que nunca carregou carga, mesmo que seja jovem, né, e coloca ele num serviço de logística, por exemplo, de carregar caixas, etc. Então, não tem problema, como o Vinícius disse. Os trabalhadores com carga no mundo vão sempre existir, né? Não existe um robô ainda para fazer isso em todas as funções. Então, é ideal que ele se prepare antes, e se ele não tem esse treinamento, né, essa estrutura muscular preparada, ele nem se habilite, pelo menos naquele momento, a começar uma ocupação profissional de carga. Né? Isso eu já pensei várias vezes, sabe, Sidney, que é uma coisa mais óbvia. Se você tem uma empresa em que exige de alguns grupos de funcionários esse tipo de atividade, Perfeito. você orienta eles, né, ou dá oportunidade para eles, dá condições para a eles fazerem esse tipo de fortalecimento. Coisa de 3 vezes na semana já é suficiente para você ter um preparo físico que vai te capacitar para isso. Senão os dois Empresa- lados terão problema, né? A empresa e o, Isso. e o Exato. empregador. O E empregado. você, no mínimo, pelo menos preservar a coluna, que, como Claro. você disse, é o maior sítio aí de afecções, de dor, etc. Sim. Dor é só para começar, né? Porque Sim. ainda também você pode ter outras situações piores. Né? Uma coisinha que eu acho que é fundamental a gente citar também é a questão genética. E a questão genética, Boa. Moisés, as pessoas leigas muitas vezes não têm esse conhecimento. Elas sempre querem atribuir, quando ela tem um problema, a uma causa única. E isso é extremamente comum. A pessoa chega no consultório, doutor, eu tenho essa dor, sabe por quê? Porque eu caí quando eu tinha 12 anos. Ou eu tenho essa dor porque eu trabalho sentado, ou porque eu trabalho em pé, ou porque eu carrego peso, ou porque eu sou atleta. Então, quer dizer, o cara não pode ser atleta, não pode carregar pedra, nem ser advogado. Qualquer coisa é problema. Sempre vai ter uma desculpa, né? Isso exatamente é desculpa. Isso os problemas eles não são unifatoriais, né? Raramente você tem um problema unifatorial. Um avião não cai por uma causa única, é um Na conjunto vida, de fatores isso. na vida. Ótimo que você falou, perfeito. Então as questões elas são multifatoriais e na coluna a mesma coisa. Só que o fator causador predominante, preponderante, ele é a genética. A genética é o que mais determina a condição. E não só na coluna, como tudo. Né? Por que uma pessoa vai ficar careca com 20 e poucos anos e a outra vai ter 60 e não? Por que uma pessoa começa a ter cabelo branco com 30 e a outra só com 55, né? Às vezes você pega 2 pessoas de 40 anos, uma tem aspecto de 50, outra tem aspecto de 30. A questão ela é genética, a genética determina isso, né? Até em questões, por exemplo, infarto. Tem pessoas que não vão infartar nunca e outras com 40 anos já estão infartando. Então, a questão genética ela é importante. Tem fatores externos? Óbvio que tem. Né? A questão daí da epigenética, né? Os fatores externos ali, o mau hábito de vida. Então, se eu não consigo interferir na minha genética, pelo menos nos meus hábitos eu tenho que interferir.
Então, no que eu falo aí, no que concerne a coluna, o fortalecimento ele tem que estar no nosso dia a dia. Fundamental. E tem uma idade, né, agora uma pergunta que eu estava pensando, tem uma idade ideal para que o menino ou a menina comecem a pensar nisso? Com que idade ele já pode pensar nesse fortalecimento? Porque tinha um Que é mito, outro não sei mito se é também. mito, né? Não pode A gente treinar já com falou 14 anos. sobre isso aqui, mas às vezes, né, vão ver novas visões. Existe uma idade mínima, na sua opinião? O que a criança, né, ou adolescente deve pensar, os pais, na hora de colocar o filho na academia? A gente também tem filho adolescente, né? Você que é pai novo também, né, Moisés? Você daqui um tempo você vai ter que pensar nisso. Sim, já faço exercício nele. Lá, recém-nascido, já vou esticando o braço, a perna. E faz mesmo. E faço mesmo. Mas 20 dias, Moisés, calma. Só esticando, só Só incentivando. alongando. O que você diria sobre isso, Vinícius? Como que hoje é o melhor práticas, as melhores práticas nessa situação? Vocês vão ter que trazer o Muzi aqui para falar coisa bem mais avançada sobre esse tema, mas eu vou dar o meu aspecto sobre isso. Você ouviu, né, Paulo Muzi? O que acontece? As atividades, tudo que a gente leva com algum tipo de bom senso, você tem a chance alta de ter sucesso. Perfeito. Não impor atividades para crianças que elas não vão se dar bem ou que elas não vão gostar. Então, não, eu quero que a minha filha faça balé porque é balé que a minha mulher queria fazer quando era criança e não fez. Então, Perfeito essa sua fala. Sensacional. Ela gosta de praticar voleibol, ela gosta de correr, ela gosta de natação. Então, deixa ela à vontade. A criança ela tem que ser exposta a diversas modalidades, diversas atividades esportivas, e ela vai escolher naturalmente o que ela vai achar melhor para ela. E aí você incentiva que ela faça aquilo. Então, a nossa função como pai é de promover a atividade esportiva na vida da criança. Agora, impor uma determinada coisa, às vezes você vai causar um problema para a pessoa, a criança não vai querer fazer e ela vai ficar com raiva, né? vai ficar com raiva daquilo e fala, não quero fazer, e começa a ir de má vontade. Então, a função é, coloque ela na posição de que tem que fazer uma atividade esportiva e ela vai escolher o que ela vai querer e dá a oportunidade. Bom, a partir disso, ela escolheu, seja lá qual for, jogar tênis, jogar bola, fazer balé, natação, etc., faça aquilo lá. A atividade com carga, ela está recomendada, ainda não tem um fator definidor em relação a isso. Mas a partir do momento que ela já tem alguma constituição, alguma complexão física, em geral ao início da adolescência, alguma carga ela já vai estar, já não vai ter nenhum problema ela iniciar. Né? E obviamente você vai colocar, o bom senso também vai estar nessa questão, né? Não vai expor ela a cargas excessivas, né? Cargas que sejam maiores do que a sua carga corporal. Mas a atividade de fortalecimento ela vai estar totalmente apta a fazer sem nenhum tipo de problema. Quando a gente fala que o próprio corpo dá sinais avisando até quanto pode ir, isso aí eu concordo completamente. Tá. O organismo ele conversa com você. Eu tenho que falar com medo aqui para eu poder ouvir a gente que não ouve muitas vezes. Nós que não ouvimos. Eu falo isso aí exatamente para os pacientes, falo exatamente essa fala mesmo. Eu falo assim, ó, o organismo, o teu corpo conversa com você. Se você vai para a academia e começa a fazer alguma coisa que está te dando trabalho, ele está te dando dor, entenda o seguinte, ou você está com uma carga exagerada, ou a tua execução técnica está incorreta, né? Então peça para alguém olhar, ou então realmente aquele exercício não é um exercício adequado para você. Então entenda o que o organismo, os sinais que ele está dando para você. Né? Isso mesmo para adolescente, para criança, isso é válido. Também concordo é válido. 100%. Com certeza é válido. Só para a gente falar para você que está aqui, né, nos ouvindo aí atentamente. A gente estava falando de coluna e das dores da coluna. Quando tem um chamado travou minha coluna, isso já aconteceu comigo. Sim. Estava praticando esporte, travou minha coluna de eu sentar no chão, só levantar de meia hora eu consegui andar. O que acontece? O que é o travar a coluna? O travar a coluna é uma contratura muscular. O organismo ele tem um mecanismo de proteção, que é um mecanismo muscular. Então, toda vez que ele identifica um potencial problema, ele só tem isso para fazer. É falar assim, ó, vou bloquear aquela área com qual objetivo? Daquela área ficar paradinha e aí eu consigo resolver ela. Então o problema não é que piorou o teu problema. Em geral não piorou o teu problema. Ele só identificou, às vezes de uma maneira errada, que houve algum problema que está exacerbado e ele vai lá e faz um bloqueio muscular. Tudo que você fizer para relaxar esse músculo, então tomou um relaxante muscular, tomou um analgésico, um anti-inflamatório, fez um calor, então uma bolsa de água morna, colocou uma massagem, alguma coisa ali, que vai melhorar ali
a contratura muscular, a dor vai passar rapidamente. Em geral vai durar aí 1, 2, 3 dias no máximo e ela vai ceder, tá? Mas ela é uma situação extremamente dolorosa, porque é como se fosse uma cãibra contínua. Sim, E a situação de contratura de dor, ela é terrível. Então, muitas vezes o paciente está meio torto. Está torto por quê? Porque só uma parte está contraída, então ela vai torcer o tronco da pessoa para o lado. Tem gente que vai parar no hospital por causa disso. Muitas pessoas vão, muitas pessoas vão, porque a dor é muito forte, ela é uma dor que assusta. É uma emergência, né? Tem que tratar aquilo na hora, Várias no mínimo uma pessoas urgência. não né? conseguem sair de casa. Então, ele está ali acamado, ou imagina, está na rua e está travado, ela liga para o SAMU para poder buscar e levar ela para o hospital. Muito bem. E essa, vamos supor então, essa travada, né? A gente estava falando dela. Como que esse treinamento, então esse preparo, né, da coluna, quando a pessoa é treinada, e mesmo assim ela pode ter uma contratura dessa, né? Ela pode, mas ela diminui também a possibilidade de ter. Essa era a minha pergunta. Se quem é mais preparado vai ter menos contraturas. E como você falou, não tem nenhuma lesão definitiva ali, né? Não. É só uma situação aguda, onde alguma musculatura ali entrou em contração. Sim, para proteção. Para proteger estruturas mais delicadas, como Exato. medulas, assim vai, raiz nervosa, etc. Exatamente. Assim conseguir liberar aquela contratura, não vai ficar nenhuma sequela. Não, de forma nenhuma. Isso na coluna isso não é o que acontece. O que acontece é só um mecanismo de proteção, só que ele é extremamente doloroso. Sim. E isso eu falo até nos pacientes meus de pós-operatório, que falam, você vai sofrer uma cirurgia que muitas vezes você vai sair com pouca dor pós-operatória. Mas não é porque você saiu com pouca dor que vai exagerar. Às vezes esse exagero é visto pelo organismo como algo que vai ser excessivo, a musculatura vai estar mais excitada e ela vai contrair e vai dar dor no paciente. Então, na fase inicial, você não vai dar grandes esforços para o paciente. Não é para ficar em repouso, que até a gente pode falar isso depois, que é mais um mito que existia. Repouso zero praticamente inexiste. Repouso Fala sobre zero. isso aí que eu também quero aprender um pouco. Esperar a dor passar para poder... Um dia, 2 dias, não. Não, na fase de dor, né? Na fase de dor você só não vai fazer carga. Já medicado. Já medicado, você não vai fazer exercício físico para não dar mais estímulo de contração, tá? Mas ficar em repouso absoluto, Também isso é ruim. Né? O repouso absoluto acaba sendo deletério para o organismo porque ele vai fazer uma perda de massa muscular muito severa e uma perda de habilidades aí motoras muito importante. Então a gente vai evitar esse tipo de orientação para os pacientes. E essa né? perda que você falou é rápida também, né? Ela é rápida, ela é muito rápida. Quem já ficou, às vezes, nessa situação, imobilizado por 15 dias, vai saber quem está falando. Né? Exatamente. Perde toda essa capacidade de mobilidade, muda tudo, né? Aí vem fisioterapia, etc. Então, quer dizer que imobilizar, total repouso não faz sentido quase nunca. Claro que tem exceções, né? O repouso absoluto são situações ali de trauma, um acidente, uma fratura, alguma coisa muito complexa, pior, né? mas no dia a dia, dor na coluna. As dores na coluna, os problemas degenerativos da coluna, isso não tem recomendação. Então, caminhar, por exemplo, trabalhar em escritório, você entende que... Eu também, mas a gente pode dizer que dá para continuar. Sim. Desde que medicado, desde sem que medicado, dor. que saia da crise, ele está apto a fazer, sem problema nenhum. Perfeito. Quais casos que são possíveis fazer uma cirurgia minimamente invasiva na coluna? Olha só, a cirurgia minimamente invasiva ela vai ser aplicada para tanto doenças lombares quanto doenças cervicais. Ela tem doenças também da coluna torácica. Então toda a coluna pode ser tratada com cirurgias minimamente invasivas. Nas cirurgias lombares, desde que eu comecei a fazer coluna lá em 2011, eu praticamente sempre fiz só cirurgias minimamente invasivas para as doenças degenerativas da coluna. Então, hérnia de disco, né, as cirurgias que têm instabilidade, que são para tratamento de instabilidade, as doenças como espondilolistese, as dores nas costas por disco degenerado, todas essas doenças elas podem ser tratadas por técnicas minimamente invasivas. Então, desde o adolescente que faça uma hérnia extrusa, até o paciente idoso que tenha comprometimento ali segmentar da coluna, que tenha compressão da coluna dos nervos, dores terríveis, esses pacientes
são aptos a serem tratados com cirurgia minimamente invasiva. Só para a gente contextualizar, então a gente estava falando de dor, né? A gente estava falando antes sobre as dores lombares, por exemplo, lombalgias, mas que não necessariamente são cirúrgicas, né? Sim. Então, para a gente contextualizar isso. Então, o paciente vai lá procurar o Dr. Vinícius, inicialmente vai ser tratado de maneira conservadora, né? Sim. Toda a medicação, fortalecimento que a gente falou até agora. Aí a gente vira passa uma barreira, que é onde há uma necessidade cirúrgica, né? Uma indicação cirúrgica. Nesse aspecto, Cine, que a gente pode falar assim, o tratamento de dores nas costas, dos problemas nas costas, ele é escalonado. Boa. Sempre do menos para o mais. Onde o menos é o tratamento conservador e o mais é o tratamento cirúrgico. Entre essas duas pontas aí, você ainda tem um tratamento intermediário, que são os tratamentos intervencionistas para dor, que são agulhas, né? Que você vai lá fazer uma infiltração, um bloqueio, eventualmente uma radiofrequência, uma risotomia. Que são... Essas fazem no consultório mesmo? Essas eu não faço no consultório por um motivo muito claro, que é, por exemplo, para você colocar agulha numa articulação grande, você consegue ele fazer no consultório, porque você um pouco precisa de guia para chegar no local correto. Mas a coluna é muito profunda. Você tem 2 centímetros ali só de pele e gordura e mais uns 5, 6 centímetros de músculo. Então, para colocar a agulha no ponto correto, a gente usa um artifício de um raio-x intraoperatório. Daí não dá pra então não dá para fazer no consultório. Então eu faço no hospital, mas é sempre com sedação e vai embora no mesmo dia, não fica afastado das atividades, ele só vai, faz o procedimento e já vai embora. É um procedimento para dor especificamente. Então, para tratamento da dor e para muitas vezes tirar esse paciente de uma situação de crise ou às vezes até de uma situação crônica. Está nesse meio que você falou. Está no conservador meio, total, entre o conservador total e a cirurgia propriamente dita. A agulha vai direto na articulação? A agulha vai direto na articulação ou pode ir também na periferia dos nervos. Então depende do problema do paciente, a gente vai colocar a agulha e vai fazer a injeção de medicação para aquela finalidade. Na articulação da coluna. Sim, tá? sim. Articulação da coluna. Quando falou agulha, entendi outra coisa. Entendi somente agulha, mas não, é a medicação. A gente entra com a agulha para ele entender que está lá. É a mesma coisa que uma infiltração de joelho, por exemplo. É a mesma coisa que uma infiltração de joelho. Vai ser infiltrada uma medicação que vai atuar justamente naquela área da coluna de onde a gente supõe que vem a dor. Esse é o intermediário entre... Em tratamento conservador, que é basicamente orientação de fortalecimento, uso de medicação e o tratamento cirúrgico. Então, entre essas duas pontas. Sempre pensando no custo-benefício, como a gente sempre fala aqui, né? Sim. Com boas indicações, isso vai ser perfeito, Sim. né? E uma coisa que eu também gosto de falar sempre, até para os alunos de medicina, para os residentes, é que assim, medicina ela é uma atividade que você tem que falar individualmente. Né? Se ela fosse uma atividade que você pudesse falar para várias pessoas, você abriria num consultório, você abriria um anfiteatro, colocaria 30 pessoas e falaria para todo mundo a conduta. Então não é assim. Até eu falo isso porque muitas vezes as pessoas elas querem uma resposta, né, para o tratamento mágica, dela, uma mágica pela internet. Sem o médico, ele precisa conversar com o paciente. Ele precisa não só ver os exames, mas conversar e entender qual é a queixa desse paciente e onde que ele pode ajudar. Então, sempre o tratamento ele é individual. Você tem ali organogramas de tratamento, etc., mas o tratamento, o que vai ser aplicado é individual. Cada um vai ter uma perspectiva. Sem dúvida. E como quem nos ouve também não é necessariamente da área, acho que a pergunta que fica para quem está ouvindo é assim, tanto nessa parte de baixo que você falou, tratamento totalmente conservador, com medicação, alongamento, fortalecimento, pilates, uma academia, como a infiltração, por exemplo, que é um pouco, está mais nessa metade. Nesses dois, em qualquer um dos dois, pode ocorrer a remissão total dos sintomas. Pode. E a cura, entre aspas, Sim, pode, né? Pode. E isso que eu estou falando vale tanto para a coluna cervical quanto para a coluna lombar. E o tratamento, ele muitas vezes é resolutivo, aliás, a maior parte das vezes ele é resolutivo na base do tratamento. Então, grande parte dos pacientes vão conseguir ser resolvidos ali no tratamento conservador. Aí uma pequena parcela vai para um tratamento na fase secundária ali de infiltração e eventualmente a risotomia, e só uma ínfima parte dos pacientes vão precisar de cirurgia. Então a cirurgia ela é uma porcentagem bem menor de pacientes que vão ser indicados para esse tratamento. E a risotomia, o que seria para quem está nos ouvindo? A risotomia ele é um tratamento que ele faz o seguinte, ele engana o nosso organismo em termos de recepção de dor. Então ele minimiza
a recepção, a produção da dor, né? Então você vai com uma agulha também, só que ao invés de injetar remédio, ele faz uma alteração térmica. E essa alteração térmica, ela engana aqueles nervinhos que estão ali próximos da articulação, e aí ele passa a não mais informar dores para o paciente. E pode ser resolutiva também, a risotomia. Em grande parte das vezes ela é resolutiva E também. também via ambulatório. Daí, na verdade, Também. também está na janelinha do meio. Mas Na janelinha do meio. numa única sessão ou é terapia? Não, Boa, uma boa. sessão só. Em geral, uma sessão. A infiltração também, em geral, uma sessão. Em geral, também uma sessão. Talvez precise mais, em algum caso ou Em outro. alguns casos que a dor recrudesce, a dor volta, etc., pode ser que sim, mas grande parte dos casos a gente consegue resolver em uma sessão. Tá, daí a gente dá um passo a mais, Uhum. que seria, então, o momento onde está realmente uma indicação cirúrgica. Sempre lembrando que é o protocolo de você pensar no custo-benefício e ter a indicação correta. Então, passou, antes de chegar na cirurgia, veja, eu estou falando bobagem, você vai passar por essas duas etapas. Aquela do conservador Uhum. e não necessariamente da infiltração, ou quase sempre também. Muitas vezes sim, como eu falei. Não é obrigatório, né? Não é Mas obrigatório. porque é pessoal e individual. Exato. Aí, quando você chega numa situação da necessidade cirúrgica, da indicação cirúrgica, quais são as patologias, todas, nós estamos falando aqui de dor, né? Mas, por Sim. exemplo, o pessoal que tem muita dúvida, você sabe que o pessoal pega hoje, a medicina é mais acessível hoje, concorda comigo? Uhum. Antigamente, para você fazer uma tomografia ou uma ressonância, você tinha que praticamente escrever um livro, né? É. Hoje, existe, por vários motivos que daria um podcast único, né? O paciente chega lá, faz uma tomografia, faz uma ressonância em geral, sempre que tem uma dor. E ele abre em casa aquele exame sempre, a primeira coisa que ele faz, né? Sai, e vê lá daí herniação, saco dural comprimindo. Quando que isso aí realmente é importante? Tem a necessidade cirúrgica? Sim. O que a gente pode falar sobre isso? Então, maravilha. Olha só. As doenças da coluna, as mais importantes, né, que são as que eu trato, são as doenças relacionadas aos processos degenerativos de desgaste da coluna. Que, como você explicou no começo, degenerativo da idade. Da idade. É da idade, mas é também da genética. Porque às vezes você pega um paciente de 20 e poucos anos, ele já tem um desgaste ali que parece uma coluna de uma pessoa de 50 anos. É porque a condição genética dele predispôs ele a degenerar mais cedo, né? Então, isso envolve tanto as dores nas costas, com o disco degenerado, as hérnias de disco, os problemas articulares da coluna, os escorregamentos de vértebra, compressão de nervo, tudo mais. Aí você tem um outro grupo de doenças que são as deformidades da coluna. As deformidades envolvem tanto as deformidades desde as crianças, então deformidade pediátrica, até deformidades do adolescente e dos adultos. Isso é uma área da coluna que é uma das áreas que eu mais gosto de tratar, porque ela tem um grau de complexidade. Você publica bastante isso lá no Instagram que eu vejo, né? Exato. Que é aquelas escolioses absurdas. Bizarras, e a gente consegue muitas vezes realmente bizarro. Correções muito legais. E é uma área que eu me interesso bastante. Essas são as deformidades. São o grupo das deformidades. Escoliose é quando a coluna fica... A coluna fica torta. Fica torta. Tem a cifose, que a coluna fica torta para frente. O paciente vai se encurvando, né? É a corcunda. Com a idade, geralmente... Ou não? Não Depende. Alguns casos com idade, mas tem, por exemplo, uma doença que chama cifose de Schormann, que é uma doença que acomete os adolescentes. Então, ela vai se iniciar na fase da adolescência. O paciente vai começar a se curvar nessa fase aí por volta dos 13, 14 anos de idade. E aí vai piorando ao longo dos anos, né? E aí você tem outros grupos de doenças que vão envolver desde tumores na coluna, os traumas da coluna, né? As doenças vasculares são esses grandes grupos de doença que a gente trata. O tratamento minimamente invasivo ele vai ser aplicado para todos os tipos de doença, a depender, obviamente, da gravidade do problema que o paciente tenha, tá? Então a gente consegue tratar principalmente, né, o que é o maior volume das doenças degenerativas. Então você tem proporcionalmente muito mais pessoas com hérnia de disco, com degeneração da coluna, com dores nas costas, do que pacientes com deformidades. Né? Então você consegue fazer uma cirurgia minimamente invasiva numa escoliose? Depende. Então, por exemplo, eu trato muito criança. Eu esqueci de falar que você faz um trabalho também na ACD, desculpa. Sim. No começo a gente havia conversado, lá você deve ver muito então essas deformidades. Essas deformidades. Uma criança consegue ser tratada? Sim. Muitas das vezes a gente faz uma cirurgia de deformidade em uma criança com escoliose, que é uma cirurgia
pouquíssimo agressiva, que ele vai embora 1 ou 2 dias depois e muitas vezes é resolutivo, não vai precisar durante a vida dela inteira mais nenhum tipo de procedimento. E nas doenças degenerativas a gente tem a maior aplicabilidade, né, das cirurgias minimamente invasivas. No caso da escoliose, por exemplo, de curiosidade, como que é feita a cirurgia? Ela é um pequeno corte? A deformidade de E o que escoliose, é feito lá dentro, né, para poder sim, endireitar? a deformidade de escoliose, a primeira coisa a gente tem que entender, categorizar a escoliose. Você pegar uma escoliose é a curva anormal da coluna. Então, você olhando a pessoa de frente, ela vai estar torta, vai estar curva. Isso aí, numa criança, ela pode ser uma escoliose congênita, que é só uma vértebra mal formada. Então, para essa criança, você vai conseguir fazer uma cirurgia, se você tratar numa fase bem precoce, bem inicial, lá com 1 ano e meio de vida, com 2 anos de vida, você consegue fazer uma cirurgia pontual, retirar aquela vértebra. 1 ano e meio. É um bebezinho. Você consegue retirar aquela vértebra mal formada e estabilizar só aquela área, só aquele segmento. É uma cirurgia pequena, bem pequena, que vai estabilizar o segmento, a criança vai ficar retinha, vai ficar boazinha. Porém, você tem casos, por exemplo, que a escoliose não é congênita, não é uma vértebra que está mal formada. Ela tem uma doença neurológica, uma doença muscular que vai predispor ela à deformidade. E aí ela vai estar crescendo, vai estar em crescimento. Você não pode fazer uma cirurgia que vai corrigir e deixar a coluna dura, porque ela vai estar crescendo. Então você tem que fazer uma cirurgia que chama-se uma cirurgia de crescimento. É uma outra técnica muito legal que a medicina proporcionou para a gente nos anos mais recentes, que você faz uma cirurgia minimamente invasiva. É uma cirurgia que você vai fazer uma abertura na parte de cima da coluna, na parte de baixo da coluna, e vai colocar umas hastes por dentro que vão estabilizar a coluna da criança. E aí, à medida que ela for crescendo, você vai alongando e ela vai crescendo normalmente, né? E aí você tem as escolioses que são as mais comuns, que são as escolioses do adolescente, idiopáticas, escolioses idiopáticas. Aqui a gente está vendo já podemos mostrar aqui? Pode sim. Então, aqui a gente vê o seguinte. A coluna está reta, está em verde aqui. A coluna reta, ela tem que ser assim. Olhando a paciente de costas, ele tem que estar completamente reto, da cabeça até Isso já vai te ajudar em casa o para ter quadril. uma ideia, né? Exatamente. Quando você tem uma curva na coluna, que é o que a gente vê em vermelho, Essa é a escoliose. Isso é uma curva anormal da coluna. A coluna não pode ter essa curva. Então, toda vez que você tem uma curva na coluna, e ela pode ser, como está essa curva aqui, mas ela pode ser uma curva em S, ela pode ser só uma curva mais um tipo C lá em cima. Então, ela pode ter várias apresentações completamente distintas entre si. escoliose. Todas escoliose. E até o ombro perde a simetria. O ombro perde a simetria. Se você perceber também nessa parte aqui do flanco, né, do abdômen, da cintura, vai perder a simetria. O quadril perde a simetria, né? Tudo isso vai perder a simetria. Então vai ficar assimétrico, que a gente pode falar. Então, uma das coisas... Tanta parte de cima, e acho que o Dr. Vinícius chegou a comentar, acho que é L, né? E de baixo C? É a parte de cima da coluna cervical, que é o C. L1, C. E a parte da lombar é L. Aí a gente fala L1, L2, L3, são 5 vértebras. C de cervical, L de lombar. Tanto em cima como embaixo dá para fazer a cirurgia. Tanto em cima quanto embaixo dá para fazer a cirurgia. Minimamente invasiva. Sim, a gente consegue fazer, a gente utiliza a cirurgia minimamente invasiva para fazer tanto em cima quanto embaixo. Uhum. É algo comum? Muito comum, muito comum, né? Como eu falei, sendo uma queixa extremamente comum da medicina, ela envolve uma quantidade muito grande de pacientes que vão precisar de tratamento. Aí, a grande maioria a gente resolve na fase de tratamento conservador, mas uma grande parte vai evoluir para a cirurgia. E aí, desses pacientes que vão evoluir para a cirurgia, a gente vai ter que escolher a técnica cirúrgica para ele. É a outra parte da arte da medicina, que é você, primeira coisa, fazer o diagnóstico, fazer a orientação e depois, quando você vai para a área cirúrgica, é decidir o tipo de cirurgia que pode ser feito. Muitas vezes você tem um paciente que tem algumas possibilidades de cirurgia. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Você pega, às vezes, um paciente jovem, um paciente que tenha em torno dos seus 40 anos, 35, 45 anos, e que ele tem um problema de um disco degenerado, uma hérnia de disco. Esse paciente, eu tenho que perguntar para ele o seguinte:
já passou pela primeira fase de tratamento? Sim, já passei, já fiz tratamento conservador, fez fortalecimento, usou medicação e nada resolveu. Ótimo. É um paciente que cabe fazer um bloqueio? Ele cabe fazer um bloqueio. Bom, já fizemos o bloqueio também não deu certo e a dor continua e ele está muito incapacitado. Bom, esse paciente é um paciente cirúrgico. E agora, qual tipo de cirurgia para ele? Bom, para esse paciente que é jovem, ele pode sofrer desde uma cirurgia da troca do disco, que a gente chama de artroplastia, que é uma técnica muito, muito legal para os pacientes, porque devolve mobilidade normal para o paciente. Então o disco ele fica, você pega aquele disco doente e coloca um disco normal. Então ele vai ter a vida inteira dele com aquele disco novo. Tira um e coloca outro, certo? Tira um e coloca o outro. Esse coloca vem da onde? Uma órtese? É uma prótese. Aliás, uma prótese? Isso, é uma prótese que você vai colocar ali. É uma prótese que tem todas as características de um disco normal. De flexão, de extensão, de rotação, até de absorção de impacto. Ele vai fazer todos os movimentos de um disco normal. Mas, eventualmente, você vai conversar com esse paciente e ele só tem dor na perna. Porque a hérnia que ele tem só está em contato com o nervo. Então, se eu for lá e só tirar essa hérnia do nervo, já resolvi. Eu não preciso trocar o disco inteiro. Eu posso, muitas vezes, só tirar aquela hérnia. Aí você pode usar uma técnica exatamente que está aí, você parece que adivinhou, que é a técnica endoscópica. Dei sorte. Deu sorte. Os bons têm sorte. Obrigado. E aí nosso. você... Para falar é nós, que fica feio, né? Mas é nós. Você vai exatamente com essa técnica, que é a técnica da endoscopia. Que você, essa é uma cirurgia minimamente invasiva de coluna. Você faz só um furo de 8 milímetros. Essa era a minha primeira. Um furinho de 8 milímetros. Um furinho de 8 milímetros, menor do que essa cânula aqui. E você vai introduzir ele. E aí ele tem uma câmera e tem um portal onde você coloca um instrumento. Uma cirurgia de hérnia, por exemplo, de disco, isso é possível operar dessa forma? Uma cirurgia de hérnia de disco para paciente que só tenha problemas de dor na perna é a cirurgia ideal. Você estava falando, eu estava procurando aqui calor, mas então você vai usar uma prótese para substituir o disco? Para substituir o disco. Quando? No caso que você tem só dor na perna? Não. Em caso que você tem dor nas costas e tem dor na perna também. Aí você pode retirar o disco e colocar uma prótese de disco. Não entendi. Como é que é? Porque só dor nas pernas não poderia? Por que só dor nas pernas não? Porque o problema da dor nas pernas, o que é? É a hérnia de disco que está em contato com o nervo. Então, se eu tirar só aquela hérnia que está em contato com o nervo, está resolvido o problema. Não precisa tirar o disco inteiro. Porém, se o paciente ainda tem dor nas costas e eu retiro só a hérnia dele, eu melhoro a dor na perna dele, ele vai sair muito contente, não vai ter dor na perna, porém a dor nas costas vai continuar. Entendi, perfeito. Porque a dor nas costas é por uma instabilidade. A coluna está com um micromovimento que não deveria ter. E aí, se eu não promover uma estabilidade daquela coluna, ele vai continuar com dor. Então, para esse caso específico, a prótese é uma boa. Para um caso que você colocou aqui, que é só um paciente que está com uma hérnia e dor na perna, a gente vai usar a endoscopia, vai ser muito proveitoso. Vai ser resolutivo. Vai ser bem resolutivo. Muito bem. E a cirurgia, que é então o estágio final do tratamento, né, o mais... o último estágio, na verdade, quantos por cento são resolutivos? Quase 100% ou 100%? Ou existe alguma situação onde nem mesmo a cirurgia não consiga resolver? Aqui eu vou tocar numa temática delicada, que é o seguinte. A cirurgia, ela depende de uma peça fundamental que chama cirurgião. Sim, isso é a primeira coisa. Ela depende... O cirurgião, ele é um médico que ele passou por todo esse processo que eu falei, do diagnóstico até a conduta, a orientação e a decisão da melhor técnica cirúrgica. Se esse médico ele erra em qualquer uma das fases, ele está muito suscetível a levar um problema para o paciente. Então, se ele fez um diagnóstico errado, ele vai fazer uma conduta errada, aquilo pode ter comprometimento lá no futuro. Ou se ele fez o diagnóstico correto, mas na hora de decidir pela cirurgia, decidiu por uma cirurgia errada, esse paciente também pode sofrer, né? E aí ele pode ter feito tudo isso correto, indicou a cirurgia correta, mas a execução da cirurgia teve algum problema, esse paciente também vai sofrer. Então, o que eu gosto de falar é que tudo isso tem que ser levado em consideração. Por que eu falo isso? Eu tenho o meu volume atual, em torno de 15 a 20% dos meus pacientes são pacientes que já sofreram algum tipo de cirurgia. São reoperações.
pacientes que vieram de outros estados, que vieram de outras cidades ou até aqui de São Paulo, e já foram operados, mas não foram bem sucedidos. Então, essa casuística, né, eu vejo bastante. O que não pode, né, eu posso estar falando um exagero, mas na minha concepção não deve, é você operar um paciente que está normal, andando, só com uma dor, e deixar ele com um problema mais grave do que ele entrou. Entendeu? Se acontecer isso, algum problema teve. Alguém vai ter que responder por esse problema que houve. Entendeu? E aí a gente cai no nosso maior propósito, né? Que é sempre procurar um especialista que tenha a sua carreira pautada em ciência, pautada num RQE, que a gente comenta sempre aqui. Procurar um cirurgião, como o Vinícius, por exemplo, que opera nos melhores hospitais, tem uma carreira aí acadêmica sólida, né? Sim. E vai trazer, entregar para o paciente a melhor técnica disponível. Sim. Todos nós estamos sujeitos a erros, Todos. isso sem dúvida, né? Eu, como médico também pratiquei, né? Hoje ainda pratico às vezes alguns atos cirúrgicos, biópsias, e nunca tive nenhum problema. Mas a gente nunca pode dizer nunca. Sim. Faz parte, às vezes, alguns problemas, mas você tem que começar com o paciente procurando essa situação do profissional preparado, especializado oficialmente para aquela situação. Então Sim. não adianta procurar no Google que Não. aparecer primeiro, que não vai dar certo. Procurar valor também não vai dar certo. Não. Né? Então tem que juntar tudo isso para chegar no profissional que vai operar a sua coluna. Operar o teu cérebro. Posso não falar brincadeira. um negócio aqui? Aqui Filho? pode falar tudo. Falar um negócio que é outra coisa que me intriga muito, que é o seguinte. O cirurgião, ele exige uma habilidade manual, certo? Sem dúvida. Ele é um artesão. Sem então, dúvida. Só que para ele decidir pela cirurgia, ele só fez uma escolha mental e vai fazer uma prova que é uma prova intelectual. Se ele for aprovado naquela prova, ele vai fazer cirurgia. Né? Vai ingressar na residência para cirurgia. Não tem nenhum tipo de orientação do ponto de vista manual que vai dizer, ó, você não tem condição nenhuma de ser cirurgião. Você tem a mão dura, você tem a mão pesada, você não consegue fazer determinadas coisas que deveria. E aí o exemplo que eu sempre gosto, isso não é só no Brasil, não, no mundo inteiro é assim. Não conheço, fiz minha especialização na Alemanha, então morei lá por 2 vezes. E conheço também bastante da França, dos Estados Unidos. Eu sei que nesses locais não tem nenhum tipo de orientação do ponto de vista manual para isso. Então não é uma queixa só aqui do Brasil, não. E eu sempre dou de exemplo, para ficar fácil de entender, o futebol. Entendeu? Porque o futebol é uma habilidade motora também. Nata. Nata. Exato. Então, se você pegar o Neymar e deixar ele 3 meses sem treinar, e pegar qualquer atacante nosso aí, e deixar ele treinando 3 vezes por dia durante esses 3 meses, vai jogar os dois, ele não vai virar um Neymar, ele não vai jogar mais que o Neymar, porque o Neymar tem uma habilidade que é inata, ele tem aquilo consigo e é impossível tirar do sujeito, entendeu? E não só para isso, para habilidade manual é exatamente a mesma coisa. Então você vai ter bons cirurgiões e você vai ter cirurgiões que vão ter uma capacidade mais reduzida. Então, isso é uma coisa que não tem como a gente prever lá no começo da faculdade, porque não tem esse tipo de orientação. E aí é o bom senso, né? Do cidadão. É o bom senso. É mais ou menos o que a gente estava falando sobre o cidadão que carrega a carga, né? Uhum. Se ele não serve para carregar a carga, não escolha aquela profissão. Não escolha. Então, se você não tem mãos firmes e responsabilidade. Não, responsabilidade não pode entrar nem na faculdade de medicina, antes. Né? Mas o cirurgião, concordo 100% que tem que ter uma habilidade manual, tem que ter uma destreza, força, cuidados. Eu me lembro até, na verdade, nas aulas de técnica cirúrgica, que o professor colocava 2 folhas de sulfite, uma em cima da outra, A4, e você tinha que com um bisturi cortar só de cima. Então, eu não sei como são as provas de residência em cirurgia, porque não as fiz, mas aí, se não conseguisse fazer isso, já o professor já falava, não, você não serve para ser cirurgião, porque no seu corpo é a mesma coisa, né? Aliás, mais complexo ainda, né? Sim, com certeza. Então, eu concordo 100%. E, infelizmente, né, a gente até, como que a gente fala sempre, informações reais,
como médico, a gente sabe que tem profissionais de todo tipo, né? Tem profissionais que a gente vê e que, de repente, não poderiam estar naquela especialidade, Exato. né? Mas não ainda tiveram o bom senso de não estar, né? Às vezes estão. Esses que chegam a você, esses 15% a 20% de reoperações, né, são a prova viva disso, né? Exato. Que vai desde a indicação da cirurgia, que não foi tão precisa, até a realização da própria, que não deu certo, né? E a reoperação é um tipo de paciente muito interessante. Eu gosto muito de tratar o paciente com reoperação, de reoperação. Por qual motivo? Primeiro que quando eu comecei a minha carreira, que eu pensava e que eu almejava. Eu falava assim, bom, eu quero ser uma pessoa destacada no que eu faço. Né? E para ser destacado no que eu faço, você tem que fazer alguma coisa diferente do que a maioria faz. Isso é uma regra universal. Da vida. Uma regra da vida. E aí eu percebi o seguinte, que um tipo de paciente que ninguém gosta de tratar é o paciente que já passou na mão de outro colega, já foi operado por outro colega. É muito comum chegar, não, isso volta lá com o teu médico. No termo médico, né? Volta lá com o teu médico. E muito pelo contrário, eu comecei a ver que tinha, até pela formação que eu tive lá na Alemanha, de ver casos, o meu chefe da Alemanha, o Dr. Harms, é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda. Para mim, eu fui achando que ele era o melhor cirurgião de coluna do mundo e voltei tendo a certeza que realmente era. E lá eu vi muito caso complexo, muito caso de reoperação. E ele tratava desde pacientes de reoperação muito grave até pacientes aí com 90 anos e tinha bons resultados. E aí quando eu voltei, do que eu tinha de lembrança da residência médica, que em muitos casos eles tinham muitos médicos não tinham essa vontade de tratar esses pacientes, né, e devolviam para o colega original. E aí eu comecei a tratar esses pacientes. É um paciente que você consegue resolver em grande parte das vezes e principalmente ele fica grato a você de uma forma que o paciente virgem de tratamento não fica. Isso é muito interessante. Ele fica muitas vezes muito mais grato, muito mais contente. Muitas vezes ele não teve uma melhora completa com o nosso tratamento, mas ele teve uma melhora tão importante da vida dele, da qualidade de vida, que foi impactante e ele fica realmente feliz. Até porque ele teve decepção 2 vezes, né? Na própria patologia Exatamente. e na tentativa de curar a patologia. Então a frustração desse paciente, quando você consegue tirar dele, ele se sente altamente acolhido e grato, sem dúvida nenhuma. Sim. Porque até qualquer um de nós, na mesma situação como o paciente, sentiria a mesma coisa. A mesma coisa, e é justo isso, né? Porque realmente é uma bucha. Eu falei aquela hora que é uma forma de brincadeira, mas é uma bucha o paciente reoperar. Mesmo a gente que teve formação de grandes hospitais, né? Sim. Muitas vezes lá no HC eu me lembro uma cirurgia gástrica, por exemplo, de um tumor, via para a 3ª ou 4ª reoperação, e são casos extremamente graves. Imagino na hora de neurocirurgia, que são ainda tão graves quanto, né? Sempre é grave. Reabrir o paciente é sempre grave. E imagino reoperar o paciente de outro colega ainda. Exato, então, não realmente, sabe o que foi parabéns. feito. Exatamente. Você não sabe onde está, o que aconteceu, o que foi mexido, não sabe exatamente, né? Mas parabéns, que isso aí é para poucos, né? Imagino que seja na sua área para menos ainda. Sim, mas é uma área bem interessante também. E em grande parte das vezes a gente consegue usar essas técnicas que... Também consegue, as minimamente invasivas. Muitas das vezes a gente consegue bolar alguma estratégia que seja menos agressiva para esses pacientes também. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, só já te interrompendo. A cirurgia, algumas coisas. Os convênios, a gente sempre fala aqui para a gente poder entregar para ele que está ali ouvindo a realidade. Os convênios, eles cobrem a cirurgia minimamente invasiva? Como é mais ou menos isso? Sim, o convênio, primeira coisa, ele tem que, em contrato, ele tem que aprovar. Tem que aprovar. Tem que aprovar. Só que convênio, sendo sincero, né, com a nossa audiência, claro, o convênio, o que ele faz? O convênio, não aprovar. Ele gosta de ganhar o dinheiro do paciente e não quer gastar. Esse é o básico do convênio. Sem dúvida, né? sem aqui chorumelo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar dificuldades para que a cirurgia seja aprovada. Ele sempre vai criar essa dificuldade. Ele vai querer a cirurgia convencional. Ele vai querer a cirurgia convencional, ele vai querer o mais barato para ele. Ou primeiro, não quer nem cirurgia. O mais barato para ele é não fazer cirurgia. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar dissuadir o paciente de fazer cirurgia. Falar, puxa, será que você não pode ter uma outra opinião? Fazer pilates, continuar no pilates. Ele vai criar qualquer tipo de problema assim.
O que acontece? Em grande parte das vezes ele consegue fazer com que o paciente ou desista da cirurgia ou, eventualmente, ele desvia para algum médico lá que seja, que seja da equipe do convênio. E isso nós já estamos falando da cirurgia indicada. Para você entender, a cirurgia que já é necessária. Não é uma cirurgia que talvez fosse necessária. Nós estamos falando já que já fez tudo, já passou aquelas fases iniciais daquelas escadinhas, já está na necessidade da cirurgia. Então o convênio tenta não aprovar. Não aprovar. Aí muitas vezes ele acaba desviando para esse grupo de médicos que são médicos ali da rede deles, entendeu? E aí a gente tem que entender o seguinte: primeira coisa, o paciente ele tem direito ao tratamento. Esse ele tem direito contratual. Segunda coisa, ele tem direito de escolha do médico dele. Contratual também. Contratual. Então, independente se o convênio dele dá direito àquele médico, se ele escolher e ele for atrás desse médico, aquele médico pode tratar ele. Então, por exemplo, no meu caso, eu não sou cooperado de convênios médicos. E por qual motivo eu não sou? Porque isso é uma questão mais pessoal, nenhuma crítica a quem trabalha para convênio, problema nenhum. Acho que é zero de problema mesmo, mas é uma questão da minha carreira, que eu desenvolvi assim. Quando você está no convênio, você deve alguma satisfação a ele. Né? Isso é inerente ao trabalho para o convênio. Então você vai ter que ter algumas medidas, algumas cautelas em relação a menor custo para o convênio. Eu não tenho esse compromisso, então eu só tenho compromisso com quem me procura. Então se o paciente sai lá de Manaus para vir passar comigo, eu tenho no mínimo que oferecer o que eu acho que tem de melhor para ele. Se é mais caro ou se é mais barato, isso não é algo que está da minha alçada, né? Sem dúvida. Então isso é uma coisa que acontece. Você oferece o tratamento e o convênio tenta barrar. Ele tenta bloquear e oferecer o que há de mais barato. Mas quando tudo isso, o paciente fez reclamação na ouvidoria do convênio, fez reclamação na ANS e ainda assim não conseguiu o tratamento dele, aí o último estágio é ele procurar direitos jurídicos e ele sempre consegue. Eu não me recordo de pacientes próximos assim, que foram atrás desse tipo de conduta e que tiveram o tratamento negado. E basicamente porque era necessário. Essa é a base de tudo. Porque era necessário, porque ele tinha direito a ser atendido por mim e porque ele tinha direito contratual àquele tipo de tratamento. Muito bem. Né? Então, o que a gente tem que fazer como médico é respeitar a lei vigente. Então, a lei vigente é o quê? A Anvisa, o CFM. Então, a Anvisa, ela orienta os tipos de tratamentos que são possíveis de ser utilizados. Então eu tenho que recomendar um tratamento que é aprovado, que é aprovado no rol da Anvisa. Então, sendo aprovado pelo rol da Anvisa, estando dentro dos limites do CFM, eu posso utilizar e é o que eu faço, e daí acaba que ele vai ser coberto com toda certeza. Esclarecidíssimo. E a gente sempre também comenta, independente de críticas ou não, no SUS. No SUS existe a possibilidade, tem cirurgia minimamente invasiva, por exemplo, disponível no Hospital São Paulo, no HC? Sim. Tem também. Tem claro também. Que não deve ter alguma fila, alguma coisa, mas está disponível também. Tem também. Então, grande parte das cirurgias a gente consegue fazer. O que acontece é a questão de implantes. Então, por exemplo, quando você faz uma cirurgia, tipo uma endoscopia, que você tem menos utilização de implantes que sejam muito caros para o SUS, você consegue disponibilizar ele mais facilmente para os pacientes. Porém, quando você tem, por exemplo, aquilo que eu falei da prótese, que é uma prótese de terceira geração, que ela é mais cara do disco, aí muitas vezes essa prótese de disco você não consegue disponibilizar de rotina para o paciente. Mas aqui da prótese eu dou exemplo, o primeiro caso que a gente fez no Brasil com essa prótese, a gente trouxe um médico da Alemanha, que é o médico que tem a maior experiência com a prótese de disco lombar. Ele veio aqui no Brasil e a gente fez lá no Hospital São Paulo, fez toda a estrutura no Hospital São Paulo, foi até uma equipe de televisão fazer uma reportagem sobre a primeira implante que houve e tudo mais, e a gente conseguiu doação de material para fazer esse tipo de procedimento lá. Então, eventualmente, a gente consegue fazer doação mesmo de materiais que são de alta tecnologia e mais caros para ser utilizado no SUS. Mesmo fora de São Paulo, será que temos em
quase todos ou todos os estados? Eu acho que quanto mais fora de São Paulo a gente for, mais longe de São Paulo a gente for, Mais difícil, mais né? difícil né? Mais dificuldades vão haver. Quanto tempo existe? Há quanto tempo tem relatos no Brasil de medicina de cirurgia minimamente invasiva de coluna? A cirurgia minimamente invasiva de coluna ela pode ser descrita em várias áreas. Então, o que tem de mais antigo, seriam os parafusos percutâneos, isso aí a gente tem aí em torno de questão de um pouco mais de 12 anos por aí. Extremamente recente. Então, recente. as técnicas novas são muito recentes. São O que muito se usa recentes. hoje tem menos de 10 anos. Com certeza. E os custos, claro, aí são maiores, porque quanto melhor a tecnologia, acaba Sim. sendo mais alto esse custo. Sim. Perfeito. Tem alguma contraindicação ou risco? Boa. As contraindicações, elas são mais relacionadas ao tipo de doença que o paciente tenha. Então, vou te dar um exemplo assim. As contraindicações da cirurgia tradicional, convencional, são muito maiores do que as de cirurgia minimamente invasiva. Então, quando que eu não posso operar um paciente qualquer? Porque ele tem muita idade e muita doença. Ele tem muitas comorbidades, ele tem um problema cardíaco gravíssimo que, se ele for anestesiado, a chance dele ir a óbito na cirurgia é muito alta. Então, às vezes, esse paciente é uma contraindicação. Muito mais para a cirurgia agressiva, que é aberta, do que uma cirurgia minimamente invasiva. Então, essa técnica, pelo contrário, é uma técnica preferencial para ser feita em pacientes mais idosos, tá? Então, as contraindicações são mais em relação a algum tipo de problema que o paciente tem especificamente, de saúde geral. Tem alguma cirurgia minimamente invasiva que não é feita atualmente na coluna e que tem que ir para a opção aberta? Tem. Por exemplo, quando a gente trata escolioses, as escolioses que são as mais comuns que eu falei, das idiopáticas, a gente não tem a possibilidade ainda de fazer por técnica totalmente e minimamente invasiva. Aí, nesses casos, a gente utiliza a técnica convencional, que vai fazer a exposição da coluna e a colocação dos implantes. E também tem uma outra coisa que eu imagino a cicatriz, né? A minimamente invasiva fica É uma cicatriz menor, sim. A cicatriz da cirurgia minimamente invasiva, isso tem que deixar claro. Não é um objetivo que a cicatriz seja menor. Não é esse o objetivo, mas ela acaba sendo. Isso é meio que um mito, né? Que cicatrizes menores são menos graves. São menos graves, exatamente. Não tem nenhuma... Isso não faz nenhum sentido. Não é a relação que a gente Uma procura. neurocirurgia, por exemplo, você pode ter uma cicatriz minúscula, mas uma patologia, uma cirurgia grave. E uma agressão cirúrgica às vezes grande. Mas para efeito de infecção faz diferença. Para efeito de infecção faz diferença, em termos de tempo de internação faz diferença, né? Aí, obviamente, a infecção também tende a ser menor, quanto menor o tempo de internação. Para efeitos de internação em UTI, é outra coisa que a gente importa bastante, porque se eu faço uma cirurgia que agride demais, perde muito sangue, esse paciente vai precisar de UTI. Se eu faço uma cirurgia que agrediu pouco e esse paciente recuperou rápido, ele nem vai para UTI. Entendeu? Então, essas questões elas estão envolvidas nesse contexto da minimamente invasiva. E é mais da coluna ou tem, por exemplo, apêndice também minimamente invasivo ou outros tipos de cirurgia? Tem. A cirurgia minimamente invasiva ela é aplicável para praticamente todas as especialidades cirúrgicas, né? Coração também? Coração também tem, neurocirurgia de crânio também tem, as cirurgias abdominais, cirurgias torácicas, todas elas têm algum tipo de aplicação na cirurgia minimamente invasiva. E o acesso ele é sempre posterior da cirurgia minimamente invasiva de coluna? Não. Tem acesso pela frente legal. também? Tem acesso pela frente também. Acesso é por onde vai entrar na cirurgia, lá na mesa, para chegar até o sítio operatório, no caso. Isso. Né? A coluna, a coluna está nas costas aqui, né? Sim. Só que para chegar na coluna, a gente pode chegar nela pela frente, pelo lado ou pelas costas. Então, são 3 vias que a gente tem para chegar na coluna. Na minimamente invasiva. Na minimamente invasiva. E, hoje em dia, a minha preferência tem sido desse acesso abdominal. Por qual motivo? Ela tem uma série de vantagens. Ela dói menos, ela mexe com menos musculatura, e o que dói no paciente é justamente quando você mexe com músculo. Então ela mexe com menos musculatura, ela sangra menos, tá? E ela vai gerar uma agressão cirúrgica que acaba sendo menor do ponto de vista de estruturas da coluna. Então vamos pensar o seguinte, indo pela frente, eu afastei as vísceras abdominais e caí na coluna, a única coisa que eu estou mexendo é no único problema que ele tem, que é o disco, tá? Quando eu vou por trás, eu tenho que atravessar músculo, eu tenho que mexer com articulação, com ligamento.
Então, uma série de estruturas da coluna vão ser mexidas para eu chegar na coluna. Enquanto que pela frente eu só vou direto na coluna. Pelo mesmo também o tamanho da incisão, você tinha falado menos de 1 centímetro, Sim, por um único acesso. Pela cirurgia posterior, quando é endoscopia, essa cirurgia é uma cirurgia de menos de 1 centímetro. Quando eu faço uma cirurgia que precisa de implantes, aí essa cirurgia já o corte já é um pouco maior. Senão Aí variando aí de 1 passa. polegada, 1,5 polegadas. Isso não né? muda se é posterior ou pelo abdômen. Não muda. Uhum. Isso não muda. Perfeito. Então realmente é uma vantagem pela frente, né? É uma vantagem. Que essa musculatura agredida que vai acabar gerando. Além disso, sintomas. tem outras vantagens biomecânicas também. Porque indo pela frente a gente consegue colocar implantes que são mais adaptáveis ao tamanho da pessoa. A gente consegue favorecer uma coisa que deve ser muito levada em consideração e na atualidade a gente leva, que é manutenção da boa postura da coluna, que a gente chama de lordose da coluna, né? Isso aí tem que ser favorecido. Então tem uma série de questões que atualmente a gente leva em consideração e que tem a vantagem de fazer pela frente. Muito bem, espetacular. A gente começa aqui a falar com quem entende muito do assunto e parece que o tempo voa. A gente agradece imensamente a sua presença, a sua dedicação de dividir informação com quem está ali do outro lado assistindo. Aqui as portas vão estar sempre abertas para você. Se desse, a gente ficaria aqui horas. Dr. Vinícius Benites, sorte dos seus pacientes que tenham um profissional de tanto gabarito assim para poder cuidá-los lá nos hospitais, na ACD, no seu consultório. Obrigado. Palavras finais, o que você acha da evolução da cirurgia minimamente invasiva, como que vai indo isso no Brasil? E mais uma vez, o Líder Medcast agradece imensamente a sua presença, foi uma honra. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, Moisés, Sidney, é muito legal poder conversar com vocês e também esclarecer o público de informações aí que são interessantes, que eu tenho certeza que vão ajudar a todos. O que eu espero é o que a gente está vendo na atualidade, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Primeira coisa o Brasil, ele é líder na medicina, então a gente tem que se orgulhar da medicina que a gente tem aqui no Brasil. O que tem de melhor no mundo a gente tem aqui no Brasil. O que tem de desenvolvimento no mundo, a gente também está em desenvolvimento aqui no Brasil. Então eu acho que uma coisa que pode ainda evoluir, e que vai evoluir nos próximos anos em termos de cirurgia minimamente invasiva, vai ser a introdução da robótica para a cirurgia de coluna. Então quando a robótica chegar e tiver um uso mais divulgado e diversificado, a gente vai ter um ganho ainda maior na medicina de cirurgia da coluna. Muito obrigado, Dr. Vinícius. Siga o Dr. Vinícius no Instagram, segue o Moisés, segue o Dr. Sidney, Líder Medcast. Moisés aprendeu bastante hoje? Sim. Obrigado, gente. Obrigado, até semana Vinícius. que vem. Muito obrigado. Vinícius, mais uma vez, muito Valeu, obrigado. um abraço Fique com para Deus. vocês, um abraço para todos. Até logo. Obrigado. Obrigado.